Olá a todos, sejam bem-vindos ao painel Revolução na Educação. Como que a gente faz um Brasil mais tecnológico na educação, né? Eu estou aqui honrado, humilde, porque cada um desses aqui tem tanta experiência e tanta história que quando eu fui ler sobre, eu falei, meu Deus, quem sou eu para estar aqui? Então percebam um rapaz humilde e quebrantado para aprender com essas mentes maravilhosas aqui. Maíra Pimentel, vai que eu errei o sobrenome. Fundadora da Tamboro, Gabriel Chalita, cara, 300 mil coisas. Eu diria que a pessoa mais elogiada espontaneamente hoje para mim foi esse cara. Então acho que assim, a apresentação para mim é essa, se vocês quiserem complementar, por favor. E o Cláudio Tangari, assessor de inovação aqui no Senac, cada um com uma experiência incrível. Eu espero que a gente saia daqui com ideias fervilhando, incomodados para construir. Vocês querem complementar alguma coisa sobre vocês antes de eu fazer a primeira pergunta? Satisfeitos? Cara, eu tive a oportunidade de conhecer um cara, que é o Silvio Meira, no mês passado. Quem viu a balança a cabeça porque é um cara incrível. Se você não conhece sobre o Silvio Meira, dá uma pesquisada para saber sobre ele. E aí ele me falou uma parada na palestra. Não me falou, né? Ele estava dando uma palestra, eu peguei para mim, porque eu falei, pô, tô apaixonado agora. Ele falou, ó, o futuro só fala sobre futuro. A gente tenta olhar da agora e falar assim, o futuro vai falar sobre o que vai acontecer comigo, né? Futuro só fala de futuro porque são infinitas possibilidades. O seu repertório do presente para o passado te ajuda a lidar e trazer para o presente alguns futuros possíveis, beleza? E aí eu queria jogar lá pro Tangari primeiro, pode ser? Cara, quais futuros possíveis que o seu repertório hoje está trazendo para o Senac? Qual é essa revolução na educação que você consegue ver que talvez um monte de gente não acredite? Mas o repertório de vocês traz hoje para a realidade, para uma possível realidade. A pergunta é difícil, né? Pô, pra caraca, né? Se fosse para ser pergunta fácil, o ChatGPT fazia, né? Pô. Eu vou pegar uma questão que o Silvio Meira falou também, há alguns anos atrás, muito legal sobre ficção científica, aquela questão, além dos futuros, né? Que é uma questão que se fala muito hoje, não tem um futuro, tem os futuros possíveis, mas o Silvio mostrava uma questão sobre a ficção científica que a gente carrega quando nós, seres humanos, projetamos o futuro. Então vocês pegam um filme dos Jetsons, que é uma coisa bacana, e tentam encontrar uma única mostrador digital, não existe. Uhum. São todos analógicos e todas alavancas. É essa visão que a gente projeta. Então, toda a visão que a gente projetar, que a gente imagina do futuro, como é que a gente prepara a educação para o futuro, vai ter esse tipo de imperfeição. Então a gente prefere não tentar acertar na mosca. O que a gente está tentando fazer hoje, na questão dessa educação, olhando aqui a educação profissional, pouco diferente da educação tradicional que o Chalita aqui fez tanta, foi uma palestra muito legal sobre a Escola dos Sonhos, assim, que é a base para a educação profissional, né? Mas na educação profissional o que a gente tenta ter é desenvolver esse tipo de habilidade, tá? que permite encarar qualquer futuro. Sim. Então eu não sei qual é o desafio. E como é que a gente faz isso? Tem muito a ver com o que ele acaba de falar agora, que é eu preciso ensinar a brincar de novo, eu preciso ensinar a pensar de novo, eu preciso ensinar a quebrar paradigma. Eu não posso levar as condições que eu carrego como certas, né? Então eu tenho que ensinar a valorizar o erro, por exemplo. Eu tenho que experimentar e valorizar o erro. Eu tenho que muitas vezes premiar o erro e não o acerto. E isso não é um processo fácil, ainda mais para quem é fácil quando a gente fala de fora dando palpite. Então, para quem é professor há 20 anos, não é fácil fazer isso. Como é que eu vou premiar o erro, né? Então, mas eu acho que uma questão que a gente tem trabalhado muito é isso. Vamos experimentar. E a gente faz protótipo. Não tem como não fazer MVP em educação, tem que fazer. A vantagem no S é que eu posso experimentar um pouquinho mais do que a escola regular. Então, a gente tem feito bastante experiência. Muitas deram certo, a maioria está dando certo, graças a Deus, e algumas não deram, e a gente vai, com aquele erro, com aquela avaliação, vai transformando. Mas o que vem por trás de trazer o que a gente olha para frente não é tanto uma super tecnologia, mas muito mais um ambiente. Vocês comentaram aqui que era a questão do como é que eu faço um ambiente acolhedor. Então as escolas do Senac não vão mais ter carteiras universitárias. As carteiras, eu tenho que poder girar as carteiras e as pessoas poderem conversar. Então esse tipo é uma grande revolução, muito mais do que talvez botar um 6.G dentro de uma escola. Importa mais transformar cultura e comportamento do que necessariamente acrescentar infinitas tecnologias para transformar a educação, né? Perfeito. Você traz muito esse olhar, né, Chalita? A gente conversou lá, você estava comentando a pedagogia do amor, como que
talvez o olhar para o outro importe mais nesse processo, né? Você acha que o desafio está em transformar, o desafio na educação hoje está mais em transformação de cultura do que o absorver de ferramentas? Você tem essa impressão? Olha, quando eu falo de atitude, eu acho que a gente precisa fazer um choque de quebrar alguns paradigmas para desconstruir algumas verdades que foram colocadas dentro da gente mesmo e elas não necessariamente são verdades. Elas Sim. foram colocadas dentro da gente. E quero dar um exemplo prático, né? O Gabriel estava falando da FEBEM. Eu, em 2001, quando eu era secretário da Juventude, eu era o responsável pela FEBEM de São Paulo. Numa época que todo dia tinha rebelião e morriam muitos adolescentes da FEBEM, eram só 2 unidades, né? Eu vi o meu amigo Nilson aqui, dei um abraço nele. O Nilson era dessa época, porque ele é de uma das empresas que nos ajudou nesse projeto lá na FEBEM, projeto concreto. Eu falei assim, olha, para conseguir recuperar esse adolescente, precisa ter uma porta de saída para ele. Ele tem que sair trabalhando, tem que arrumar um emprego para ele. Ao mesmo tempo, você tem que desenvolver o amor na relação entre eles. Você, poxa, mas um cara que matou, um cara que furtou, um cara que roubou, um cara que... Assim, ou você mata ele ou você dá uma segunda chance. Para dar uma segunda chance, o que você faz para transformar? Aí eu queria dar um dos exemplos que a gente fez. Na verdade, assim, a gente teve o Paulo Altran fazendo um trabalho lá, Eva Vilma, cantores. Sim. Foi mudando, eram 2 unidades, temos 60 unidades. Mas eu tive uma experiência numa unidade do Tatuapé, que eu cheguei e as professoras, né, falaram assim para mim, secretário, aqui a gente tem um problema de analfabetismo e que eles não têm dom para escrever. Eles não conseguem escrever, não têm dom para escrever. Eu falei, nossa, eu não sabia que escrita era dom, né? Pensei que fosse uma aptidão, assim, mas eu posso estar errado, né? E aí fui conversar com eles, assim, eram 50, eles estavam gratos porque não precisava raspar mais o cabelo, me respeitavam pelo emprego. Aí eu conversando, eu contei uma história para eles de um livro que eu escrevi sobre a minha mãe. E aí eu falei assim, sabe que eu queria propor um projeto para vocês, de vocês escreverem, cada um de vocês, uma carta para a mãe de vocês. A gente faz um livro de luxo e vocês entregam para as mães de vocês. Aí eles olhando assim, né, tal. O que vocês acham? Um mais corajoso falou assim, senhor secretário, quem não sabe escrever? Nenhum deles sabia escrever. Olha, acabou de dizer que não tinha dom para escrita. Sim. Eu falei, a gente está no mês de agosto. Mês das Mães é maio. Dá tempo. Primeiro, quem quer escrever a carta, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Falei, vamos fazer então? E aí eu te pergunto, alguém não escreveu a carta? O livro chama Carta de Amor à Minha Mãe. Eles ganharam prêmios, foram escrevendo outros livros. O que precisava? Amor, vínculo, atitude. Olhar para dentro deles e puxar ali. Podia ser que eles tivessem tantos bloqueios para isso. Então, essa sala que o Tangari fala, que eu conheci até como vai ser, é fascinante, porque o ambiente precisa me ajudar a isso. Você vai fazer com que as pessoas convivam melhor, que a aula seja mais dinâmica, que as relações sejam mais legais, mas precisa de atitude, tem que ter amor. Na pedagogia da cooperação, que eu tinha falado aqui um pouquinho antes, no meio da colaboração se fala que todo grupo tem a água para sua sede e a sede para a tua água. Aqui dentro a gente já tem genialidade suficiente para resolver pelo menos 90% dos problemas do Brasil, né? A gente não quer o processo de conectar e refletir junto e construir junto e passar pela fase das decepções das relações. Quando você fala, pô, mano, se encaixa demais, cara. Eu acho que a sua experiência, mas de alguma forma conecta quando ele fala sobre dom, sobre desenvolvimento de habilidades profissionais. Vem algum insight para você comentar a partir do que ele falou? Na verdade, vem vários. É muito legal ouvir o Cláudio passar para o Thalita. Nesses últimos 20 anos, eu comecei trabalhando com educação básica, política pública, e aí fui empreender com educação, e aí educação básica, querendo exatamente trazer a questão da tecnologia, como novas metodologias, né, e como é que a gente usa a tecnologia para aproximar. Né? Muitas vezes você está aqui, eu posso estar do lado do Thalita, não está presente, mas muitas vezes eu viajava a trabalho e me conectava pelo celular para ficar vendo na televisão com meu filho à distância, porque essa era a forma que eu tinha de fazer a tecnologia com amor, né, e com presença e com afeto. E aí dessa experiência com a educação básica, eu fui trabalhar com jovens do ensino superior, dos jovens do ensino superior fui trabalhar com público corporativo, mas normalmente com pessoas que tiveram um índice de escolarização mais baixo, né, bem base da pirâmide. E dentro dessa jornada, a fala do Thalita me chama a atenção, porque se você não tiver coragem, né, coragem é coração e ação, né? Se você não tiver coragem para agir com esse amor todo, a gente não consegue chegar lá. Quando eu comecei a minha trajetória ainda na educação básica, Thalita,
a gente trabalhava com municípios com menor IDH do país. Então a gente fazia parcerias com secretarias municipais. Às vezes a secretaria municipal não tinha energia elétrica, não tinha geladeira naquele município, né? Naquela pequena cidadezinha. Então a gente ia assim com internet por satélite, botava placa de teto solar. Isso a gente está falando de 2004. A gente está falando de 20 anos atrás. Uhum. E naquela época o grande medo era esse, né? Porque a tecnologia está vindo, a tecnologia vai me substituir. Né? Na verdade, o medo não era da substituição, era apenas o medo do novo. Então, quando a gente olha nessa perspectiva de olhar para o passado, a provocação do Meira, né? Você olha para o passado, se posiciona no presente, porque com esse repertório que você vai ter mais perspectiva de conseguir traçar essa visão de futuro de educação. Então, quando o Cláudio fala desse espaço, da mesa, o espaço ele tem que estar a serviço de um processo de aprendizagem. O nosso olhar da aprendizagem, ele tem que estar o tempo inteiro ligado a um processo de conexão e de comunicação. Então, eu brinco que a tecnologia nunca foi tão humana, né? A gente fala muito sobre a tecnologia, ela é essencialmente humana, inclusive ela é desenvolvida por humanos, né? Isso dá um outro papo sobre ética, né? E afins de tecnologia, vira para o próximo Web Summit, mas dentro dessas várias falas, pensando em educação profissionalizante, pensando o FEBEM, pensando em educação básica, pensando política pública, gente, assim, quando eu olho para trás e vejo o que a gente já conseguiu avançar, é uma alegria. Ao mesmo tempo, quando eu olho para trás e vejo o abismo que a gente ainda tem pela frente, me gera aquela coragem de falar, ok, tem uma frase do Vitor Hugo para eu parar de falar, que é ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. Esse tempo chegou. Ele já chegou há muito tempo. A transformação digital, ela já aconteceu há décadas atrás. E o nosso desafio é, como educadores, seja na educação formal ou não, pensar e entender como é que a gente vai lidar com isso e gerar os impactos que a gente tanto acredita, né? Na intenção de não correr o risco da gente mudar o tema, porque quando a gente começou a falar de tecnologia, a gente entra no humano. A gente fala assim, caraca, mano, é comportamento, caraca, é cultura, é a pessoa. Vendo essa galera que está aqui, queria saber de vocês têm expectativa de ouvir sobre uma tecnologia que vai transformar a inovação, ou essa direção do que está falando é o que vocês acham que é a direção mesmo? Ah, tá, porque senão eu ia jogar para vocês assim, é isso mesmo ou tem alguma tecnologia que vai salvar o mundo e a gente tem que usar agora? Não? É sobre o humano, então a gente segue na direção da conversa? Ah, beleza. Eu acho que antes da gente jogar para a plateia, queria ouvir de vocês, eu acho que ChatGPT, inteligência artificial veio, e aí dentro dessa temática de tecnologia, e assusta até a ponto de ter aquela carta assinada por mais de 1000 grandes mentes do mundo inteiro, né? Ó, foi tão rápido que eu não sei o que vai acontecer para frente, assim. Como que é esse impacto agora na educação? É o momento em que não se volta mais? Agora onde chegou a inteligência artificial e ela responde um monte de coisa para mim. Ela constrói um monte de informação, não necessariamente conhecimento, talvez até conhecimento. Agora a gente chegou no lugar que não se volta mais, a gente começa a ter realmente uma substituição desse humano, pode ser nesse lugar, ou a gente chegou num lugar onde o humano vai ser 10 vezes mais na sua entrega, assim. Eu vejo de verdade as duas situações acontecendo. E aí eu jogo para um dos três. O que vocês têm a comentar sobre? Você conhece? Não, eu acho que, em primeiro lugar, que a inteligência artificial, a gente pega o ChatGPT hoje e dá uma supervalorizada, né? Porque é o que está no momento, é o que a gente está vendo e o que acontece que, pela evolução da digital, do poder computacional, isso se torna muito grandioso. Mas a gente já convive com isso há muito tempo. Quer dizer, já impactou na educação a busca no Google. Já impactou na educação, né, o copy-paste. Você buscava no Google, vai lá e faz quantas e quantas questões sobre essa a gente vem falando. Só que a gente não chamava isso de inteligência artificial, a gente não dava um nome muito... Mas você não acha que agora chegou num lugar... Por exemplo, não, assim, agora, quando eu copiava e colava, isso era uma história. Agora ele responde, brother. Mas exatamente, mas é como qualquer outra tecnologia. Várias tecnologias tiveram esse caminho. O celular é um tijolão, isso nunca vai dar certo, vira uma coisa pequena. Então, isso eu acho que é a evolução natural das tecnologias. E quando ela chega, é óbvio que ela impacta, mas ela impacta, no meu ver, do ponto de vista positivo. Perfeito. Eu dei um exemplo aqui que eu tinha que decorar os afluentes da margem direita e margem esquerda do rio Amazonas. Para que serve isso? Eu vou usar o ChatGPT para fazer muito mais do que isso. Então, a gente aprendeu a educação há muito tempo, a gente aprendeu a ser robô. A gente aprendeu a usar destreza, como é que eu usava a espada ou como é que eu usava a datilografia.
Para que serve o teclado da tipografia hoje? Para nada. Então, esse tipo de educação que a gente teve talvez nos emburreceu e não nos permitiu entrar nessa visão que é da inteligência, da emoção, do amor, ou seja, da liberdade plena. Isso a educação não permitia isso porque ela tinha que seguir determinadas regras, porque você tinha que aprender esse instrumental que hoje você não precisa mais, não vai precisar mais com a evolução da inteligência artificial. Então, acho que esse é um grande momento de ruptura, mas eu vejo do ponto de vista positivo, não do ponto de vista negativo. Sim. Eu acho que é claro que concordo com tudo que o Tangari falou, o Guilherme, mas eu acho que assim, a gente deveria ter menos medo do ChatGPT e da inteligência artificial do que do mito do perfeito. Porque assim, o ChatGPT é um a mais. Eu vi lá numa conversa de escritores da Academia Paulista que eu faço parte, né, vai acabar a profissão escritor. Não vai acabar a profissão escritor, não vai. Não, mas os seus alunos de doutorado, aí os alunos do doutorado, eles vão pegar lá e pedir, ele vai fazer. Eu falei, depende como você orienta, depende como você faz ele fazer capítulo por capítulo, vai desenvolver conjuntamente. Eu acho que isso é um acessório para você melhorar o seu processo. O que eu acho preocupante mesmo é essa construção de uma ideia de perfeição que não existe. Sim. Então, o que as redes sociais elas trazem, né? De você olhar pessoas perfeitas, situações perfeitas, e isso faz com que as pessoas imaginem. Então, eu, pai, quero um filho perfeito, eu, professor, quero um filho. Isso eu acho que é o grande nó que desumaniza as relações humanas. Então, com esse nó, eu quero tirar as crianças que têm dificuldade de aprendizagem da mesma sala de aula. E eu quero separar um para o outro. Esse é inteligente, esse aqui serve, esse não é inteligente. Isso que eu acho o grande erro, inclusive as pessoas utilizam a tecnologia de uma forma errada para isso, né, com estatísticas erradas para isso. Eu acho que a gente precisa olhar para tudo isso, saber que vão surgir outros. Agora, né, falaram que vai vir um outro chat que ensina a alfabetizar sem o professor. Não sei, pode até uma parte mecânica ali desenvolver, mas você vai precisar de humanidade. E a gente precisa reaprender. O Byung-Chul Han, que é um filósofo interessante sul-coreano, né, que mora na Alemanha, ele fala que a gente tem tanto medo das imperfeições, ele remete a Eros, a agonia de Eros, das paixões, das dores. E o ser humano hoje ele não quer ter dor nenhuma. E ele não quer nada que seja imperfeito. E o segundo lugar não serve para nada. Eu vejo às vezes alunos, né, da faculdade, falam assim, professor, eu não posso ir com essa nota para casa, meu pai... É porque, na verdade, eu minto para o meu pai, eu sempre falo que tiro 10 em tudo, e agora ele acessa a nota. Eu falei, mas por que você precisa falar para o seu pai que você tira 10, né? Que mito de perfeição é esse? Olha, eu queria só complementar e co-criar aqui dentro dessa construção que tem um elemento, quando a gente fala de ChatGPT, que de fato eu citei isso em algum momento aqui, que é quando a gente fala sobre a ética e a responsabilidade no desenvolvimento e na criação desses códigos, né? No final, são pessoas por trás desenvolvendo. Thalita, você falou muito sobre heterogeneidade. Na tua fala também de colaboração, né, de cooperação, a gente também está falando de públicos diversos. Na hora que você desenvolve algoritmos, em que você vai no Google como um dos buscadores e digita fofoca, o que você vai ver, que eu já fiz esse teste, são fotos de mulheres brancas fofocando. Estou trazendo essa reflexão porque eu acho sim que é irreversível. Eu entendo que tudo que é o novo gera um medo ainda maior. Eu acho que essa carta ela não é aleatória, mas eu acho que está posto. E agora como é que a gente lida com isso da melhor forma possível. Mas o tempo inteiro que eu tenho me perguntado muito e não tem resposta como é que a gente vai discutir a ética desse processo todo e como é que a gente vai falar de diversidade e inclusão de verdade, localmente e globalmente, quando a gente já tem essas evidências que dentro desses codings vários a gente tem coisas muito arriscadas que estão vindo aí, para além de fake news, etc. Né? Então, resumindo, acho que está posto, é irreversível, vai melhorar, porque esse faz parte do processo. E mais uma vez, né, somos nós desenvolvendo. Então, é o que nós, humanos, vamos fazer para lidar com essas situações que a gente está vendo, que fragilizam e nos expõem de alguma forma. Né? Cara, muito breve. Só fazer um alinhamento. A placa de fim é fim, acabou ou é fim, pergunta? É fim, acabou. Caraca, eu entrei no buraco de minhoca aqui e não percebi que passou meia hora nessa conversa. O que aconteceu? Mas então, assim, muito obrigado
pela troca, muito obrigado pelo Poxa, tempo. passou rápido. É, né? Foi pra caramba. E até uma pergunta. Então, ganhamos uma pergunta. Quem que quer uma? Renata foi generosa ali. Alguém quer fazer uma pergunta? Lá de cima, fala seu nome e sua pergunta. Boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Bruno. Eu queria saber a opinião de vocês sobre qual que é a importância dos cursos livres nessa revolução da educação. Eu pergunto isso porque eu sinto que é muito bom, não vou dizer infelizmente. Diante da minha percepção pessoal, infelizmente, mas sem julgamento de valor, é muito mais comum falarmos sobre a educação básica, ou educação superior, ou educação profissionalizante, que é super importante, obviamente, mas eu sinto falta de falarem mais sobre os cursos livres, então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vou começar porque agora me tocou aqui no meu lugar de fé também, então eu falei um pouquinho mais cedo exatamente sobre autoaprendizagem, aprendizagem dirigida, exatamente sobre a possibilidade da gente trabalhar em comunidades virtuais, cursos livres, microcertificações. Não explicitei verbalmente dessa forma, mas estava escrito lá na apresentação, porque este caminho também, para mim, é o caminho irreversível do processo, Bruno. É porque aqui todo mundo vem também desse, né? Eu acabei por empreender pegando um espectro que vai desde a educação básica a cursos livres e etc. Mas, de fato, dentro desses, do tempo presente, para a gente se conectar com o futuro, é essa informação descentralizada e é essa lógica de você ter muito conteúdo aberto, formal ou não formal, que dá conta de levar a gente o mais longe possível dentro daquilo que a gente deseja desenvolver. Claro, uma vez que a gente tem acesso, que a gente tem repertório, e aí é uma outra discussão, vale o Web Summit 2025 para a gente falar disso. Eu concordo totalmente com ela. Eu fundei um curso lá em São Paulo, chamava Casa do Saber, que depois veio para o Rio, e que tinha uma finalidade que era desconstruir um pouco um saber que fosse fragmentado, né? Eu acho que os cursos livres, esses conceitos de cursos comunitários, essas novas formas de se desenvolver, isso vai dar uma chacoalhada no ensino mais tradicional, que a gente chama. Porque, na verdade, hoje a gente tem um ensino muito fragmentado e é muito duro você quebrar aquilo que há anos é feito desta maneira. O exemplo que eu dei do ensino de inglês, né? E muitos outros exemplos. Se você der o curso tradicional da maneira com que ele vem sendo dado, esse novo aluno, ele não consegue aprender, não consegue prestar atenção, porque o grau de apreensão é muito menor. Então, ou você desafia, né? A gente tratava o professor antes como um facilitador do processo de aprendizagem. Hoje você chama o professor de instigador do processo de aprendizagem. Você tem que instigar para a pessoa colocar aquilo para fora. E é tão legal você ir fazendo coisas que sejam do seu interesse, temas que estejam ligados à sua profissão, ou aos seus medos, às suas angústias. Caso Saber tinha 9 aulas sobre a morte, sobre a dor, competição e cooperação, a história do queijo. No Senac a gente está fazendo um trabalho, né, na Escola de Educadores, a história da cerveja em 9 países, a visita da cerveja em 9 lugares. Pela cerveja, como é que é? 10? Em 10 leads? 10 dias. Em 10 dias. Das 10 cervejas. A história do mundo em 10 cervejas. E aí você fala assim, história do mundo em 10 cervejas? Mas cada lugar tem uma cerveja. É tão legal porque, na verdade, o ser humano ele é fremente de curiosidade. Platão já dizia isso. Como é que você desperta a curiosidade? Nossa, mas dá para estudar o mundo pela cerveja, pelo queijo. E é bonito, porque o saber é isso. Saber não é uma coisa chata. Saber e sabor são 2 palavras da mesma origem. O saber tem que ser saboroso. Eu acho que agradeço a tua pergunta, porque a gente, na minha concepção do que a gente está fazendo, não funcionaria sem curso livre, né? E é muito... A educação, eu digo, é não tradicional, mas a educação no Brasil é regulada, é diferente, é pior. Então, voltar aqui. A educação no Brasil regulada é você comprar um CD e ouvir uma música na ordem que te mandaram ouvir. É isso que é a educação. E a gente, graças a Deus, enquanto Sistema S, pode fazer a parte livre. Então, a gente pode testar, a gente pode brincar. A gente falou aqui, Guilherme está ali e a gente está fazendo uma parceria num curso livre, tá? Em inovação. Deu certo ou não deu certo? Vai dar certo, mas se não der certo, muito certo, pô. A gente muda, faz de novo e vai valorizando. Então, o mesmo processo que uma startup tem para o desenvolvimento de um produto, com um ciclo rápido e tal, nós estamos fazendo hoje em educação profissional. Acho que essa é uma grande guinada. Óbvio que a gente não consegue fazer isso numa escala enorme, mas ela já está escalando de uma forma bastante rápida
Aqui nesse evento, o Senac lança 16 cursos novos em tecnologia com grandes parceiros. E cursos esses de atendimento a pessoas com maior dificuldade social, ou seja, cursos gratuitos. Então essa é uma forma de trabalhar em educação que só poderia ser feito com curso livre. Então acho que o caminho realmente é o caminho da construção. Acho que todos se concordam que esse trabalho da Escola de Educadores, Charita, vai ter uma parte lá que vocês têm que fazer, né? Ensinar em sala de aula, isso, aquilo, usar, mas isso não é comigo. Com ele é o quê? É essa grande viagem, que é aquilo que vai instigar, né, a consciência das pessoas, a valorização do ser humano. E eu, educando o educador assim, ele vai conseguir educar pessoas dessa maneira. Então, acho que esse é uma grande forma que só acontece com o curso livre. Ó, vai apagar a luz, uma salva de palmas, galera, antes que venha fechar aqui, vamos!